Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Antes de sentar, pergunte ao teu irmão: que tipo de vida você tem escolhido para viver? E pode tomar o seu assento. Sobre isso nós iremos refletir nessa manhã. Esse é um salmo que, dentre alguns dos seus assuntos, fala de escolhas. Fala de escolhas. E, com certeza, irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Aqui o salmista fala de andar por caminhos, escolher um caminho para se trilhar. Não existe uma opção de não fazer alguma coisa, ou de não fazer uma escolha. Vocês escolheram se levantar, escolheram sair da cama, escolheram vir nessa manhã à casa do Senhor, fizeram uma escolha, escolheram sentar e permanecer aqui escutando o pastor falar, escolheram adorar ao Senhor com o conjunto. A nossa vida é feita de escolhas, e nós precisamos entender que até quando nós pensamos que não estamos escolhendo nada, nós estamos escolhendo. Existe um filósofo que foi um pouco inteligente, eu digo um pouco porque o mais importante da vida ele desprezou, se tornou ateu. E a própria Bíblia diz, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas entre algumas das suas reflexões, Sartre ele diz: nós somos escravos da nossa liberdade. Somos escravos da nossa liberdade, ou seja, mesmo que eu queira sair desse mundo de escolhas, eu já estou fazendo uma escolha. Quando eu escolho não fazer nada, eu estou escolhendo não fazer nada. Vou ficar paradinho, hoje eu não vou à igreja. Escolhi ficar paradinho e não ir à igreja. A nossa vida é feita de escolhas. E aqui nós precisamos começar então a refletir sobre a nossa vida. Porque as escolhas, elas são fundamentais para o tipo de vida que nós vamos levar. E o interessante aqui, que a gente precisa também aprender, ele fala de dois tipos de pessoas. Alguns modelos ele nos deixa. Um justo e um ímpio. Um que escolhe o bem e as coisas boas, e outro que não escolhe as coisas boas. E dentro desse ponto, que a vida é feita de escolhas, aqui tem algo que nós precisamos entender muito bem. Muitas vezes nós cristãos não entendemos isso que o Salmo nos diz. E ele começa dizendo já sobre uma escolha: bem-aventurado o homem que escolheu o quê? Que não escolheu andar no conselho dos ímpios, não escolheu se deter no caminho dos pecadores e não escolheu se assentar na roda dos escarnecedores. Mas ele não ficou parado, ele fez uma outra escolha. Isso é importante. E diz assim: antes o seu prazer, ou seja, a sua escolha, escolheu alguma coisa para regrar a sua vida, escolheu algum caminho para seguir. O seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, por que eu falo que muitas vezes nós cristãos precisamos refletir melhor sobre esse salmo e sobre as escolhas da vida? Que eu vejo muito crente
muitas pessoas que escolheram a Cristo ser conhecido pelas coisas que ele deixa de fazer. O Joãozinho lá, agora ele diz que é crente, ele aceitou Jesus, então ele deixa de beber, ele deixa de fumar, ele deixa de ir para a balada. A fulana lá, agora, ela diz que se tornou crente, se tornou cristã, então ela não usa mais minissaia, então ela não vai para as baladas, ela não está mais ficando com os rapazes. E os cristãos, infelizmente, ultimamente, têm sido conhecidos como o povo que não faz, que não escolheu, né? Que deixou de fazer alguma coisa. Ok, nós precisamos evitar o pecado não pode habitar em nossas vidas, e que também sejamos conhecidos por não praticar as coisas pecaminosas. Mas vai muito além disso, irmãos. Nós precisamos ser conhecidos, e o povo de Deus precisa ser conhecido como aquele que também faz alguma coisa. Ele fala, o salmista começa dizendo que o justo deixou lá de sentar na roda dos escarnecedores, seguir o conselho dos ímpios, mas fala que ele também achou uma outra coisa para fazer. E que outra coisa ele está reproduzindo? Ele tem prazer agora na lei do Senhor, é fazer a vontade de Deus, é agradar o coração do seu Pai eterno. E isso nós precisamos aprender para nossas vidas, irmãos. Ou seja, precisamos evitar o pecado e também ficar conhecido por evitar o pecado. Mas a pergunta que o Senhor nos faz é: o que você está fazendo para o meu reino? Quais caminhos você tem escolhido para divulgar aquilo que eu ensino? Quais as escolhas que você tem feito, que as pessoas olhem para você: olha, o Joãozinho, agora ele não está mais egoísta, mas ele também agora está ajudando as pessoas, ele está socorrendo o órfão e a viúva, ele está ajudando o seu próximo. Olha, o Manuel parou de bater na esposa, mas agora também você vê ele ser carinhoso com ela, ele sempre está abraçando ela, está até abrindo a porta do carro para ela entrar. É outro homem, olha as atitudes dele. O Evangelho, irmãos, é feito de atitudes. O Evangelho é feito de atitudes. Se você pensar que o Evangelho é apenas evitar o pecado e ficar paradinho, você já está pecando por omissão. Porque o Evangelho é eu ir para fora. O Evangelho é eu fazer o reino de Deus acontecer nas vidas das pessoas que me servem. Nós precisamos fazer escolhas, e que essa escolha seja real na sua vida, a escolha de fazer acontecer. Irmãos, eu fico muito em crise, sou pastor de adolescentes aqui da igreja, como a nossa geração de adolescentes e jovens, tem os jovens aí do conjunto, é uma geração que está muito mediocrizada, uma geração que perdeu os grandes focos, perdeu os grandes sonhos, perdeu os grandes objetivos, perdeu chegar além. Eu vejo os adolescentes não ocupando quase nada de responsabilidade. A responsabilidade dele, ele acha que está fazendo muito, talvez é quando a mãe pede para ele arrumar o quarto. Irmãos, o Evangelho, ele nos ensina a ir além. O Evangelho nos ensina a focar alto, a ser grande. É muito melhor você focar uma estrela e talvez não conseguir chegar lá, mas lutar para chegar lá, superar as dificuldades, lutar contra os objetivos, do que você focar um bueiro e conseguir acertar, irmãos. O Evangelho, ele sempre exige superação. E aí nós começamos a compreender por que Jesus nos ensinou: olha, sede santos, como Deus é santo. Nós nunca vamos ser santos como Deus é santo, a não ser o dia que estivermos na glória com Ele. Mas o objetivo está traçado, e a gente precisa lutar, sempre superar. O Evangelho é superação. Escolha isso, irmãos. Escolha ser melhor do que você é hoje. Escolha ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um aluno, um professor, um profissional. O que você estiver fazendo na vida, escolha sempre superar. Escolha sempre ser melhor. Que você fique conhecido por fazer coisas excelentes. Isso é refletir Cristo. Isso é ser sal e luz. Isso é ser cristão verdadeiro. Então,
A vida é feita de escolhas. Faça boas escolhas. Segunda coisa que esse versículo aqui nos mostra claramente, os versículos que lemos do Salmo 1, é que as nossas escolhas, elas são tomadas baseadas nas influências que nós recebemos. Todas as escolhas da sua vida, irmãos, são tomadas a partir das influências que você recebe. Ou seja, apenas com esse primeiro tópico que eu estou pregando aqui, que você está sentado aqui, você pode até estar pensando em outra coisa, mas alguma coisa entrou e vai influenciar nas suas decisões que você vai tomar. Aquilo que você conversa com uma amiga, aquilo que você conversa com um amigo, aquilo que você lê na palavra do Senhor, aquilo que você assiste na televisão, aquilo que você lê na internet, aquilo que você lê nas revistas de jornal, tudo isso influencia o teu comportamento, influencia as tuas escolhas. O versículo deixa bem claro aqui, fala do conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios. Irmãos, quanta gente eu já vi dar com a cara na parede por causa dos conselhos dos ímpios. A Bíblia conta algumas histórias. Quem não se lembra da história do Amon ou Aminon, filho do grande rei Davi, poderoso, bonitão? O camarada vai se apaixonar pela própria irmã, Tamar, meia-irmã, porque era irmã de pai, mas não de mãe. E a Bíblia diz que Aminon se apaixona por aquela mulher, que era sua irmã, que era também filha de Davi. E ele começa pela minha irmã. Ele decide procurar o conselho de um amigo. Chega lá para Jonadab. Olha, Jonadab, é o seguinte, eu estou em crise. Pela minha própria irmã. Como é que eu vou fazer agora? E daí nós vemos um exemplo de conselho dos ímpios e para onde esse conselho leva. A Bíblia diz que Jonadab chega para Aminon e diz: é muito simples, você é um homem, você pode fazer o teu pai, para a tua irmã Tamar vir aqui cuidar de você. E quando ela vier aqui, você se deita com ela. Olha que conselho do inferno. E a Bíblia diz que Aminon fez do jeito que o amigo tinha falado. Quando chega a irmã Tamar para cuidar dele, ele agarra, abusa sexualmente dela, mas depois aquela paixão toda vira ódio e ele repudia ela. E aí começa a acontecer alguns problemas, porque ela também tinha um irmão homem, que era irmão, não apenas meu irmão, Absalão. Dentro da própria família de Davi, claro que Davi tem culpa, porque Davi, quando sabe desse estupro, o que ele faz? Olha as escolhas, não faz nada. Vamos deixar a água correr. A sua filha tinha sido estrupada, tinha um filho estrupador dentro da própria casa, escolheu não fazer nada. Daí o irmão de sangue dela decide fazer alguma coisa. Ele mata Aminon. Davi, dentro da sua casa, uma filha abusada, um filho abusador e um assassino. Absalão, agora com medo do pai, o grande rei, foge. E esse pai deixa o filho, não vai atrás, esquece do filho. E daí nós conhecemos toda a história. Depois de alguns anos, Absalão, indignado que esse pai, que não fez nada, decide se vingar do próprio pai. Ou seja, tenta roubar o trono do pai, e o pai tem que sair fugido, porque ele já tinha armado toda a coisa. E Davi sai fugido de Jerusalém, por causa do seu filho que queria o matar. Que ponto chegou as coisas na casa de Davi? Por causa das escolhas de não fazer nada, ou seja, a omissão, e por causa dos maus conselhos. Um conselho dos ímpios destruiu várias vidas. Um conselho dos ímpios, irmãos, os ímpios continuam sempre, e agora talvez de forma muito mais explícita e abrangente, tentando colocar os seus conselhos. Liga a televisão, eles estão ditando a maneira de você se vestir,
de você se comportar, o que você deve fazer para ser bem-sucedido. Os conselhos dos ímpios estão aí. Nós vemos, infelizmente, uma geração de cristão não sabendo peneirar as coisas, engolindo tudo que a mídia diz, engolindo tudo que a internet ensina. Conselho dos ímpios prevalecendo. Conselho dos ímpios tem uma consequência muito grave que a gente já vai ver ali. Caminho dos pecadores, ou seja, o que é o caminho dos pecadores? Irmãos, uma das características principais das pessoas que amam o pecado é não colocar a sua fé em Deus. Alguns chegam até a afirmar que são ateus. Outros, da boca para fora, dizem, não, eu creio em Deus. Mas as suas práticas também são de ateus. Você pode ver, irmãos, todo ateu é amante do pecado. Algum pecado, ele é amante. Pode ver. Olha na história. Olha os grandes ateístas. Amantes do pecado. Por quê? Porque se não existe um Deus, não importa o que eu faça. Se não existe um Deus, não existe certo e errado. Se não existe Deus, eu posso fazer a minha vontade. Se não existe Deus, as decisões que eu tomo são responsabilidade minha. E daí, geralmente, se mergulha no pecado. E a Bíblia nos diz, bem-aventurado. Ou seja, você será feliz quando você se desviar do caminho dos pecadores. E ele também fala da roda dos escarnecedores. Ele estava falando daqueles que sentam para zombar de Deus, para zombar do agir de Deus, para ridicularizar aqueles que creem em Deus. Cada vez mais você vai ver isso na prática. Se você já passou por uma universidade, se você talvez está lá no teu emprego, você sabe o que é a roda dos escarnecedores. Aqueles que dizem para você que é ridículo frequentar uma igreja, aqueles que dizem para você que é besteira acreditar em um Deus. Ou quando você liga a televisão e você vê em alguns programas que se dizem humorístico, sátira de tudo que é sagrado. Infelizmente, nossos jovens e adolescentes, que é a realidade que eu mais convivo, são fã desse pessoal. Aplaudem pânico, aplaudem CQC. Não estou dizendo que não pode ter alguma crítica boa lá, até pode, mas no geral, amante do pecado, roda de escarnecedores, e a nossa geração aplaudindo. Segundo a orientação do Senhor, feliz é quem evita isso, feliz é quem foge disso. E nós estamos sendo influenciados, irmãos. As nossas escolhas, como é esse segundo ponto que eu estou falando, elas são tomadas baseadas em todas essas influências. Está aí o conselho dos ímpios, roda dos escarnecedores, caminho dos pecadores. Mas o Salmo 1, ele mostra uma outra fonte de influência que parece ser bem diferente. A lei do Senhor. A lei do Senhor. Irmãos, essa influência é boa. Essa influência é maravilhosa, essa influência é positiva. Essa influência livra-nos do mal. Livra-nos de situações perigosas que podem nos levar à morte. Eu quero que você olhe na história e você procure uma pessoa que seguiu os ensinamentos da Bíblia, que se deu mal. Uma pessoa. Eu não estou falando, irmãos, daqueles que estão aí interpretando a Bíblia para a sua glória, para o seu prazer, para o seu bem. Eu estou falando da essência da palavra do Senhor. Algum tempo atrás, não sou tão velho, 27 anos, estava na escola, cristão, satirizado, alvo dos escarnecedores, alvo de tantos momentos de passar por ridículo. E hoje eu começo a olhar assim, as influências da minha vida.
sempre ensinado na palavra do Senhor, orientado a fazer o que a Bíblia nos ensina. E uma coisa que para mim ficou muito claro e pegou muito era a questão da sexualidade. Imagine, 16, 17 anos, virgem, está de piada. Você vai se guardar para o casamento, cara? Você está fora da casinha. E eu guardava aquelas palavras, mas decidi ficar com a lei do Senhor. Não, eu quero realmente levar isso a sério. Se sexo é uma das maiores expressões de amor, eu vou me tornar uma só carne com essa pessoa, isso aí é algo fantástico, e precisa ser com a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. Fiz a escolha. Eu e minha esposa casamos virgem, aprendemos e desenvolvemos as habilidades sexuais juntos, do mesmo nível. Coisa linda, fantástica. Daí eu olho, e esses dias eu estava, através da internet, possibilita, através das redes sociais, essas coisas, olhando a vida dos meus amigos lá. Falavam besteira. Vamos curtir a vida, vamos pegar o maior número de mulheres que a gente pode. 2 deles, pelo menos, que eu consegui encontrar, divorciados, separados. Um já passou por 2 casamentos que não deu certo. E daí eu começo a olhar o terceiro ponto disso aqui. As escolhas, ela determina o nosso futuro. A vida é feita de escolhas. Todas as escolhas são baseadas nas influências que recebemos. E as escolhas determinam o nosso futuro. Faça uma escolha boa, irmãos. Seja influenciado pela palavra do Senhor. Seja influenciado pelos ensinamentos de Deus. Isso aqui vai fazer a diferença na sua vida. E daí nós vemos ele mostrando, o salmista mostrando a grande diferença na escolha do justo e na escolha do ímpio. Olha só o que ele diz. E aqui ele já está afirmando uma coisa, irmãos. Há diferença. Há diferença. Porque no relativismo de hoje, estão querendo dizer que não tem diferença. Você pode servir a Deus e pode também ir para a balada, encher a cara, pegar as menininhas. Há diferença. Tem caminho do justo e tem caminho do bom. Há um caminho que leva ao céu, há um caminho que leva ao inferno. Cuidado com o relativismo. O salmista está aqui afirmando que existe caminho. E ele começa falando do caminho do justo. O caminho daqueles que escolhem a lei do Senhor como alvo de influência, como referencial, como a base. Ele diz, são como árvores plantadas juntos às correntes de águas. Ou seja, é uma pessoa que tem a seiva que precisa, ela tem o conteúdo, ela tem uma fonte de vida, ela tem energia que precisa, ela está plantada, bem enraizada, junto a um ribeiro de águas. E toda a sua necessidade é suprida através disso ali. E ele continua dizendo, essa dá o fruto no tempo certo, frutifica, a sua folhagem não murcha, tem vigor, tem força, e aquilo que as pessoas veem, tem essência, tem conteúdo, as suas folhas não murcham e não caem, e o mais importante, são conhecidos pelo Senhor, o Senhor os acompanha. Daí ele faz o paralelo, não são assim os ímpios, não são assim os ímpios. Como que são os ímpios? São como palha, que o vento leva para qualquer lugar. E depois ele ainda fala, esses que escolhem esse mal são pecadores, que não prevalecerão na congregação dos justos, e não prevalecerão no juízo. Mas, e daí ele encerra, eles perecerão. Irmãos, todas escolhas da sua vida, elas determinarão aonde você irá chegar. E a mensagem que eu quero que você leve para a sua casa, para a sua vida, seja jovem, seja adulto, seja idoso, seja quem for, vai fazer sentido lógico e prático. Deixe-se influenciar pela lei do Senhor. Deixe-se influenciar pela palavra do Senhor. Deixe-se influenciar
pelos princípios que a Bíblia nos ensina. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Irmão, você pode pegar a Bíblia de capa a capa e comece a analisar as escolhas dos personagens bíblicos. Eu convido você a ir além. Tem muita gente que diz, mas esse livro aqui, puxa, tem texto aqui que é de 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Vai fazer sentido? Faça o teste. E comece a olhar os princípios da palavra do Senhor na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Eu faço isso constantemente. E cada dia que eu faço isso, eu entendo porque o Senhor falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela continua fazendo o mesmo sentido, o mesmo efeito. Você pode pegar as escolhas que Daniel tinha, influenciado desde criança. Obedeça a lei do Senhor. Siga as instruções do Senhor. É levado para a Babilônia, um lugar que totalmente pagão, totalmente promíscuo, totalmente amante do pecado. E lá ele diz: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Olha a escolha de Daniel. Não vou me contaminar com os manjares do rei. Essa escolha, influenciada pela lei que aprendeu com seus pais, determina o futuro dele. Daniel se torna intérprete de sonhos, através disso, governador, passa reinos. Você pode ver lá no último versículo do primeiro capítulo, você vai ver assim: e Daniel permaneceu como governador da Babilônia até o 1º ano do reinado de Ciro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que passou 70 anos e Daniel continuava nos lugares mais altos da Babilônia. Passou Nabucodonosor, veio o Império Medo-Persa, passou reis e Daniel continuava lá, porque a sua influência, as suas escolhas foram tomadas mediante a palavra do Senhor. Eu quero aqui, irmãos, convidar você a fazer as escolhas da sua vida baseado naquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor sabe o futuro, o Senhor sabe o que está lá na frente, hoje, amanhã, depois, está tudo na mão dele. Tudo na mão dele. É como se nós estivéssemos andando por uma estrada e a gente não consegue ver os buracos que estão lá na frente, mas o Senhor lá de cima diz: tem um buraco lá na frente, você pega esse caminho. Quando você desobedece ao Senhor, você cai em buraco. O caminho dos ímpios, as escolhas dos ímpios e a influência dos ímpios apenas levam à perdição. Portanto, irmãos, façam boas escolhas. Escolham a lei do Senhor. Vamos colocar em pé. Hoje é o dia da Bíblia. E você vai ver que a base do justo, apontada pelo Salmo de número 1, a base do justo é a lei do Senhor. Irmãos, estamos finalizando o ano de 2011, entrando em 2012. Não sei como é que foi a sua leitura bíblica durante esse ano, mas eu sei que a minha pode melhorar muito. Eu creio que a sua também pode melhorar. Faça propósitos de em 2012 não passar um dia sequer sem ler a palavra do Senhor, sem meditar nessas verdades. Entenda, irmãos, que meditar não é eu pegar lá na caixinha de promessa um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, meditei na palavra do Senhor. Não. O meditar na palavra do Senhor é eu ler a Bíblia, entender texto, contexto, entender a mensagem que o Senhor quer falar para mim, a ponto disso ficar encucado na minha cabeça dia e noite. Ele não está dizendo que o justo, ele vai ficar acordado a noite inteira meditando na lei do Senhor, ele não vai trabalhar para ficar lendo a Bíblia, ele não vai tomar banho, ele não vai sair com a esposa, ele não vai fazer nada para ficar lendo a Bíblia. Não, ele está dizendo que quando você medita nesse livro, algumas horas, ele vai ficar tão encucado na sua mente, que você vai trabalhar pensando nele, e vai praticar o que ele ensina. Você vai até dormir pensando nele, nos ensinamentos, na beleza de tudo isso. Deixa a Bíblia Sagrada influenciar a sua vida, e você será bem-sucedido. Vamos só lembrar o primeiro versículo: bem-aventurado, feliz
Eu tenho falado algumas vezes aqui sobre as bem-aventuranças conforme a Bíblia. E a gente vê o contraste que o mundo diz. O mundo diz, feliz é se ganhar muito dinheiro, se pegar muita mulher ou muito homem, se for glorificado lá no seu trabalho, se tiver o carro que todo mundo deseja, aí você vai ser feliz. E o que nós temos visto, um monte de gente nessa posição, com fama, dinheiro e poder, se suicidando, caindo nas drogas, procurando um sentido para viver. E o Senhor nos diz, bem-aventurado, ou seja, você vai ser feliz fazer muitas outras coisas. E talvez uma das principais, deixar-se influenciar pela Bíblia. Amém? Dá a mão para quem está ao seu lado, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Hoje, Senhor, o dia da Bíblia. Nós queremos te agradecer por esse livro tão fantástico, Senhor, que Tu tem nos dado. Senhor, Tu tem guiado, Senhor, homens, inspirou homens durante a história para registrar os Teus feitos. Nós te agradecemos porque chegou até nós a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, aqui, mais uma vez, abrir os nossos corações, Senhor, e afirmar que queremos ser influenciados por Ti, pela Tua palavra. Queremos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, determine as nossas escolhas. Queremos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha nos instruir, nos dar sabedoria, nos ajudar, Senhor, a fugir do mal, fugir do pecado, fugir daquilo que não Te agrada. Deus, que as nossas escolhas a cada segundo e a cada minuto venha realmente, Senhor, glorificar o Teu nome, refletir a Tua glória e nos colocar, Senhor, no centro da Tua vontade. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor, e agir conforme o Teu querer. Molda-nos, Senhor, trabalha em nossas vidas e, acima de tudo, Senhor, ensina-nos a evitar o mal. Acima de tudo, Senhor, dá-nos sabedoria, para assim como Daniel conseguiu ver o mal lá nos manjares do rei, nós possamos ter a mesma habilidade de, ao ligar uma televisão, abrir um site, conversar com alguém, nós sabermos, Senhor, o que é e o que não é conselho dos ímpios, o que é e o que não é roda dos escarnecedores. Senhor, ajuda-nos, Pai, neste mundo que está tão místico, tão relativista, tão perdido. Nós queremos, Senhor, que, assim como o salmista disse, Senhor, a Tua palavra continue sendo a lâmpada dos nossos pés, a luz que ilumina os nossos caminhos, para nos levar, Senhor, a caminhos de excelência, a caminhos de triunfo, a caminhos, Senhor, que tragam uma paz real e verdadeira, que só Tu pode nos dar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.